Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou o João Paulo e estou aqui com os convidados Pedro Muniz, o Cauã e o Guilherme. Tranquilo. Nesse primeiro episódio, nós abordaremos o livro Preconceito Linguístico, de Marcos Wagner, que é um professor da UNB e linguista brasileiro, mais especificamente o mito número 3, que fala sobre a dificuldade da língua portuguesa. E aí eu trago essa questão para vocês. O português é de fato uma língua difícil? Na minha concepção, a gente tem que pensar o português como uma língua histórica. Por que eu falo isso? Porque a nossa língua ela foi constituída de mais de uma etnia. Como é que eu digo? Por que eu falo assim? Porque durante o período da colonização, a gente teve o português de Portugal, as línguas de matriz africana, as línguas indígenas, e até hoje a gente tem as línguas dos imigrantes que vêm para o Brasil, e todas essas formas de comunicação, elas constituem a língua como a gente fala hoje. Na nossa própria língua existe uma palavra chamada polissíndeto, que ela vai falar de uma mesma palavra escrita com mais de um significado. Eu acho que só esse ponto já traz consigo o porquê da língua ser uma língua difícil, sabe? Eu concordo com você em partes, porque a língua brasileira ela vem de uma história totalmente multifacetada e com várias culturas que construíram a nossa língua para ela ser o que é hoje. Mas o que é difícil na língua de verdade não é a língua. A língua nativa é uma língua fácil. Uma criança já consegue dominar a conjugação verbal praticamente. Então você não vê uma criança falando uma menina chegou aqui amanhã. Porque a língua portuguesa não é difícil. O que é difícil é uma norma padrão que nos afasta. Ela se afasta, na verdade, do português falado no cotidiano. E eu acho que essa distância que é criada com as normas padrão e a realidade da língua falada do brasileiro se dá justamente por conta desses acordos ortográficos que são publicados. Muitas vezes que uma pessoa está acostumada com uma certa escrita de uma determinada palavra e outra pessoa ela está acostumada com essa determinada escrita, mas de repente ela não precisa mais escrever exatamente daquele jeito, daquela acentuação. Então, eu acho que isso torna ainda mais difícil da pessoa se adaptar a essa norma padrão. E com essa publicação ainda mais desses acordos ortográficos, torna com que a norma padrão seja, como posso dizer, tenha esses certos defeitos, ela seja incapaz de representar realmente o que a gente vive. Eu concordo muito com isso, porque o que eu vejo da norma padrão e o que a gente identificou no documento é que, na verdade, a norma padrão virou uma forma é praticamente um mecanismo de poder Excluir, né? da elite para excluir quem não domina a norma padrão como esse. Um exemplo claro disso, um exemplo histórico disso, seria a escola literária do parnasianismo, que é uma escola extremamente elitizada, que valoriza a língua pela língua. Então valoriza a norma padrão e que diz que a língua erudita, a língua escrita é como se fosse quase que uma divindade. E que quem não a domina é um bárbaro, é um desrespeito à língua. Isso só mostra que a elite sempre tentou afastar a população que não tem o domínio dessas irregularidades, sutilezas da língua, da fala mesmo, entendeu? E eu acho que outra forma de excluir ainda mais a população dessa norma padrão seria justamente o processo de entrar em uma universidade, através dos vestibulares, que exige, a maioria dos vestibulares do Brasil exige que seja feita uma redação na norma padrão. E conforme a escolaridade não transfere a realidade do que o aluno vive, então acho que esse meio de entrar na universidade também se torna cada vez mais difícil para quem não tem acesso a tanta informação para fazer uma boa redação para conseguir entrar nessa faculdade, excluindo aqueles que não têm essa capacidade. Então eu concordo com o Guilherme, porque, na verdade, o ensino deveria valorizar a expressão, o que a pessoa quer falar, e não a escrita extremamente formal, estruturada, com todas aquelas pompas que o português da norma padrão possui. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre a questão, a gente já sabe da importância da norma padrão, mas eu ia perguntar para vocês se vocês não acham que o ensino do português não abarca todas as variações linguísticas que estão no nosso país. Eu acho que essa é uma realidade que o país ainda está muito distante de conseguir alcançar, porque quando a gente fala de uma escola literária que constituiu a história do Brasil, ter um movimento todo voltado para separação de quem detém o conhecimento de quem não detém,
Isso vai transmitir mais pra frente, com o passar dos anos, um distanciamento, como o Guilherme falou, muito grotesco, no quesito de algumas pessoas vão deter esse conhecimento e outras não. E por isso essa norma padrão, ela acaba sendo como os meninos disseram, acabam sendo uma forma de segregar a população, sabe? Já está acabando o nosso tempo. Quero agradecer a todos os telespectadores e venham para o próximo episódio.